Olá, gente, tudo bem? Sou a Joana e hoje meu grupo vai apresentar o mito de Aracne e Minerva, que está contemplado no livro 6 de Metamorfose de Ovídio. Bom, a gente tem aqui duas personagens fundamentais. A gente tem a mortal chamada Aracne, ela é filha de Idimo de Cólofon e ela é conhecida por ter ser os mais belos bordados de toda a Grécia. E pelo outro lado, a gente tem a deusa da sabedoria e da estratégia na guerra, Minerva, que é filha de Júpiter. Bom, devido à grande admiração que as pessoas tinham por Aracne, por suas obras, Aracne se tornou muito arrogante e se dizia superior à deusa Minerva. Então Minerva, furiosa com a afronta, com a insolência da mortal, desafia-la para uma competição. Aracne acaba abordando as traições amorosas de Júpiter e, no final das contas, acaba ganhando a deusa da competição. E a deusa, frustrada, furiosa, rasga o bordado de Aracne e golpeia sua adversária na cabeça. Aracne, decepcionada com a situação, tenta se matar, mas a deusa chega a tempo e a salva. Então a corda que ela usou para na tentativa de suicídio, Minerva transforma numa teia. E Aracne, que estava emaranhada na corda, se transforma numa aranha. Assim, o trabalho de Aracne resistiria a Eras e Eras. Então a gente pode ver aqui a presença de um mito etimológico, porque retrata a origem, né, essa metamorfose para a mãe das aranhas, que se tornou Aracne. A gente tem outras versões para o mito, mas a versão do Ovídio é a mais popular e conhecida. Oi, gente, eu sou a Cassiane e junto com a Isabela Cabral eu vou fazer a análise narratológica do episódio. Bom, em primeiro lugar, sobre a ordem narrativa, ela é cronológica e analógica, assim como também a transição. É considerado analógico porque tem em comum com o episódio anterior, as Musas e as Piérides, o eixo temático da competição. No outro, era a competição de canto e nesse a competição sobre quem tece melhor. É considerado também cronológico porque o episódio posterior, que é Niobe e Latona, já considera a transformação que aconteceu com Aracne, então caracterizando uma ordem cronológica. Bom, quanto aos níveis narrativos, a gente tem a narrativa primária, que é Aracne e Minerva, a competição entre elas, e a gente tem a narrativa secundária, que são justamente os tecidos produzidos por elas. E sobre isso, a Isabela vai falar mais profundamente. Bom, ao ler o texto, a gente percebe que predomina o narrador onisciente, a persona poética de Ovídio. Isso em todos os níveis narrativos. Então, mesmo nas narrativas internas de Minerva e Aracne, quem narra e descreve o que acontece é o narrador onisciente. E porque esse narrador ele não tem ação na história, ele não participa no episódio, a gente pode considerar que é uma narração heterodiegética. Quanto às categorias de ouvinte, o narrador se refere tanto à audiência esperada quanto ao personagem ouvinte. E eu separei 2 trechos para ver com vocês. Vou lê-los. O primeiro. E não era só um prazer contemplar as vestes por ela tecidas, mas também vê-la trabalhar. Tal encanto precedia sua arte. Na sentença entre parênteses, a gente tem uma clara referência à audiência esperada aos leitores, talvez como uma forma de enfatizar o quão habilidosa Aracne é na arte da tecelagem. Bom, próximo trecho. Enfim, abordar com agulha, dirias, ensinada por Palas. Aqui a gente percebe uma clara referência à personagem ouvinte, que nesse caso é Aracne, e a gente percebe isso pelo contexto, né? Porque ela nega essa afirmação e protesta sobre isso. Oi, gente, eu sou Isabela e vou dar continuidade à análise narratológica. Falando sobre a modalidade do discurso, o nosso mito de Aracne e Minerva apresenta 2 modalidades: DDI, discurso direto impressionista, e DDAC, discurso direto analisador de conteúdo. Logo no início do nosso mito, já começa com um discurso direto impressionista falando sobre os pensamentos de Minerva, logo no verso 3 e 4. Mas o DDAC vai ser o discurso que vai ser predominante no nosso mito.
sendo duas personagens que têm direito a esse discurso direto, né? Minerva e Aracne. Só que principalmente Minerva, que tem as falas muito maiores e fala mais vezes. Como a gente pode ver nessas citações que eu separei aqui. A primeira é de Aracne, muito mais sucinta, né? E a segunda é de Minerva, já na fala emblemática dela, já transformando Aracne em aranha. Podemos ver que é muito maior, né? Falando sobre o nível e o frame narrativo, temos a narrativa primária, né, a competição de Aracne e Minerva, e a narrativa secundária, os tecidos de Aracne e Minerva. Assim, a narrativa externa da narrativa secundária é a competição, e a narrativa interna da narrativa primária são os tecidos, né? Em um dado momento, né, o narrador onisciente, né, a persona narrativa, ela abre uma nova narrativa dentro da competição de Aracne e Minerva, falando sobre os tecidos. Primeiro ele fala de Minerva e logo em seguida o de Aracne. Ele fecha essa narrativa e depois volta para a competição, né, para o desfecho já no final do nosso mito. Falando sobre as funções das narrativas internas, né? A narrativa do tecido de Minerva, ela tece nos quatro cantos cenas de mortais sendo punidos pela sua audácia e no centro a sua vitória sobre Netuno pelo controle de Atenas, né? Demonstrando o tamanho que é o seu poder, né? O Netuno sendo um dos deuses mais poderosos e mesmo assim Atena venceu ele, né? Pela disputa da cidade, né? Assim, o poder e a punição aos mortais, que são temas da tapeçaria, né, de Minerva, são um reflexo da narrativa externa em que Minerva irá punir a Aracne, já nos dando uma prévia do que vai acontecer, né? Assim, esse tecido é um exemplo de arte autoritária, exaltando o poder dos deuses e uma autorrepresentação do poder e da ameaça dos atributos militares, né? Sendo uma jogada que governos autoritários fazem, né? Utilizar da arte, né? Para divulgação do governo. E é interessante ressaltar que Minerva é uma deusa artesã, né? Ligada à arte, mas também a estratégias militares, né? Então, a narrativa do tecido de Minerva tem como principal função advertência e aviso, alertar Aracne, né, do seu possível destino. Já a narrativa do tecido de Aracne, ela tece diversos deuses assumindo formas de animais para seduzir e estuprar mulheres mortais inocentes, né? Sendo o ápice, né, do tecido, né, a maior cena de desgosto de Minerva, que é o estupro de Medusa, que era devota, né, da deusa, por Netuno no templo da própria Minerva, né? Assim, essa narrativa tem como principal função chocar e causar repugnância, né, na adversária, na deusa que é virgem e antissexo, né? Causando total desprezo na divindade. Assim, para fechar minha parte, falando sobre as marcas narrativas. Nós não temos marcas narrativas de narrador, né? Já que nenhum personagem assume o papel de narrador, né? O narrador é a persona narrativa, onisciente nesse caso. Assim, temos ato narrado, tempo narrado e espaço narrativo nesse mito como marcas narrativas, né, presentes. No ato narrado, eu separei alguns exemplos, como então disse para si, tais palavras lhe disse, e assim começou a falar. No tempo narrado, depois e pouco tempo depois. E espaço narrativo, ali e noutro canto. Oi, gente, eu sou a Brenda e eu vou falar sobre o aspecto de tempo na obra de Aracne e Minerva. A gente pode dizer que, em geral, as metamorfoses são divididas em 3 blocos cronológicos, que é a Era dos Deuses, a Era dos Heróis e a Era Histórica. E por esse conto se tratar de uma parte da vida de Minerva, que foi uma deusa, ele está incluso na Era dos Deuses.
No início do conto, a gente já pode ver uma analepse, que é um flashback, né, entre os versos 7 e 16, em que o autor leva a gente para o passado, falando sobre como eram os pais de Aracne, sobre como as ninfas se deslocavam dos seus lugares naturais só para ver a Aracne tecendo, porque era muito bonito. A gente também pode ver alguns aspectos de cenário nessa obra. A gente pode dizer que, em geral, é um cenário de competição artística, né? Já que é a Minerva e a Aracne competindo para ver quem tece melhor. E existem algumas marcas de cenário. A primeira que eu encontro são entre os versos 53 e 56, onde o autor ele fala ali sobre o local da disputa, como as coisas foram organizadas e colocadas no seu lugar para que Aracne e Minerva começassem a disputar. A gente também pode ver aspectos de cenário nas próprias obras de Minerva e de Aracne. Então, o cenário tecido por Minerva, entre os versos 70 e 102, tem traços que fortemente enaltecem os deuses, ela enaltece ela mesma e Júpiter também. Então, aí ela já começa a gerar um aspecto de vitória dos deuses. E aqui tem uma coisa muito importante, que é o cenário anteceder o que viria a acontecer. Então, Minerva ela tece a cena de várias pessoas que desafiaram deuses e perderam a disputa, e foram transformadas em outras criaturas, foram prejudicadas de alguma forma, foram transformadas em animais, que é o que vem a acontecer com a Aracne no final dessa história, né? Então, ele já antecede o que iria acontecer. E no cenário de Aracne, entre os versos 103 e 128, ela tece já um aspecto mais real dos deuses, aspectos próprios das mitologias. E por meio das palavras de Ovídio, a gente pode visualizar um cenário natural, ou seja, o cenário é narrado de fato como ele é. Já partindo para o âmbito de cenário político, é possível a gente ver uma dinâmica de poder. Então, tinha essa ideia de que se você entrasse no cenário com alguém que é mais poderoso do que você, isso acarretaria em alguma catástrofe, mesmo que injusta, que foi exatamente o que aconteceu. Aracne ganha a disputa, mas ela é violentada e é transformada em um animal. E para fechar dos versos 53 a 69, o autor ele monta um cenário bonito, como se para amenizar a cena de violência e tragédia que aconteceria depois. Então ele fala sobre os raios solares, sobre a forma do arco-íris, que rebrilham cores distintas e tudo mais. Dessa forma, o cenário nos induz a pensar em algo, monta um cenário legal e bonito, e aí outra coisa trágica acontece, que é Aracne se enforcando e depois ela sendo transformada em aranha. Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização dos personagens. Em primeiro lugar, nós temos a personagem Aracne da Meônia, que é muito famosa por sua arte como tecelã. Ela provém de uma origem familiar humilde e também pertence a uma terra nativa humilde. Apesar disso, todas as ninfas admiravam muito ela. O texto descreve que as ninfas saíam de suas águas e desciam de seus arvoredos só para vê-la tecer. Ela tem voz na obra. Isso quer dizer que a fala dela é expressa em discurso direto. Isso é muito importante, porque sabemos que nas narrativas de Ovídio, a mulher não tem voz, principalmente uma mulher mortal. Isso quer dizer que, em geral, as mulheres não têm a sua fala expressa em discurso direto. Comparada a Minerva, ela não tem poder, já que no final ela é silenciada pela própria e, claro, enquanto Minerva é uma grande deusa, Aracne é apenas uma mortal. Além disso, Aracne é destemida, teimosa e ela anseia por glória. Isso porque ela não teme Minerva e ela também aceita o desafio de competir com a deusa. E ela anseia por ganhar e mostrar a todos que ela realmente é melhor que a deusa Minerva. A metamorfose dela se dá por continuidade. Isso quer dizer que ela mantém algumas características da sua forma humana. Então, por exemplo, ela é tecelã e a aranha continua tecendo teias. Ela se enforcou com uma corda amarrada no pescoço. E a aranha continua presa por uma corda ao longo de toda a sua vida. Já a Minerva é conhecida como deusa do Tritones, Palas, deusa guerreira loira e filha de Júpiter. Ela está sempre sendo caracterizada como alguém que está vestindo um capacete na cabeça, utilizando uma lança, segurando um escudo. Ela é uma personagem da tradição, já que ela aparece em outras histórias anteriores ao vídeo. Ela pertence ao grupo de deuses maiores que tem muito poder. Portanto, obviamente, ela tem voz na nossa história e, mais do que voz, ela tem algo muito importante, o poder de silenciar. Em relação às figuras de linguagem, nós temos 3 presentes na obra: Kenin, Anáfora e Sino. O Kenin consiste na substituição do nome próprio por 2 palavras núcleo. Nesse caso, o nome próprio Minerva é substituído por filha de Júpiter, loira deusa guerreira
e deusa do Tritônus. Também temos o caso da anáfora, que consiste na repetição de uma mesma expressão no início de cada verso, no início de cada frase. E esse exemplo aqui. Não abandonaram as ninfas os arvoredos do seu tímulo, não abandonaram as suas águas as ninfas do pactolo, onde ocorre a repetição, então, de não abandonaram as. Também temos símile, que é outra figura de linguagem, e a símile é uma comparação, mas não uma pura comparação. Ela tem como objetivo construir uma imagem para melhor visualização do leitor do que realmente está acontecendo no texto. E a símile é muito utilizada na poesia épica em geral, e então é bem importante para a nossa leitura. Vamos ler aqui o exemplo. A sua revelia, um súbito rubor marcou as suas faces, de novo desapareceu, tal como a atmosfera se costuma colorir de carmim, logo que a aurora surge, e pouco depois empalidece pelo nascer do sol. Também temos efeitos narrativos importantes. O primeiro deles que vamos destacar é a ironia trágica, que consiste numa diferença entre as informações compartilhadas entre o leitor e o personagem, e nesse caso isso gera um efeito de pena. Tem a ironia cômica também, que gera um efeito de riso. E nesse caso dessa história, os leitores e ouvintes já sabiam que a velha que estava exortando Aracne, na verdade, era a própria Minerva, mas Aracne não sabia disso. E o Ring Composition consiste no episódio posterior espelhar o episódio anterior. Então, anteriormente, tinha ocorrido o episódio das Piérides e das Musas, e acontece que nesse episódio também está acontecendo uma competição em que as Piérides, que são inferiores que as musas, elas têm esse anseio por glória também e contestam as musas e tentam ganhar das musas. E uma história está sendo contada, só que nesse caso a história é cantada. Já no nosso episódio de Minerva e Aracne, ocorre uma coisa parecida. A Aracne também contesta a Minerva, que é muito mais poderosa que ela, mas a história é contada de forma mais textual, no sentido de que a história é tecida ao invés de ser cantada. Então, agora sobre a recepção nas artes, na literatura, na cultura pop, etc. A gente tem a presença desse mito no livro A Divina Comédia do escritor Dante Alighieri, escritor italiano. Ele traz de volta essa personagem enquanto narra a viagem pelo purgatório. Aqui a gente tem o fragmento do canto 12, né? Ó endoidecida Aracne, pude ver-te já pela metade era transformada, entre os escombros da obra que de teus males foi a causa. Aí a gente tem a representação da Aracne no purgatório, no inferno de Dante, pintado pelo pintor Gustave Doré, né, em 1861. A gente tem aqui já a Aracne já metamorfoseada em aranha. Nós temos também referência a esse mito na obra chamada Metamorfose do escritor português Paulo Leminski. A Aracne quis competir com a deusa Minerva na arte do bordado. Vence a deusa e é transformada em aranha. Toda aranha é toda teia. É lembrada do confronto entre a deusa e a bordadeira. E por fim, a gente tem a menção nos livros do escritor estadunidense Rick Riordan. A gente tem em Ladrão de Raios, que é da série Percy Jackson dos Olimpianos, uma menção que os filhos de Atena, né, a versão grega de Minerva, tem medo de aranha. E em Heróis do Olimpo, mais precisamente no livro A Marca de Atena, a gente tem o confronto de uma das personagens protagonistas, né, que é a Annabeth, que é filha de Atena, filha de Minerva, né, um confronto entre ela e Aracne, né? Eis aqui a passagem. Você não tem ideia de quanto ódio ferve abaixo de nós, disse Aranha. Os pensamentos rancorosos de tantos monstros que tentaram chegar a Atena Partenos para destruí-la. Minha teia é a única coisa que mantém este lugar, no caso o Tártaro, unido, menina. Então, foram essas as menções mais importantes na literatura sobre o mito. Bom dia, eu sou a Kathleen e eu vou continuar falando sobre a representação do mito nas pinturas e nas artes plásticas. O quadro que vocês estão vendo se chama Pallas e Aracne e foi feito pelo pintor Peter Paul Rubens em 1636. E essa pintura retrata a competição de tecelagem entre a deusa Minerva e a mortal Aracne, no momento em que a deusa agride a jovem. No fundo, a gente tem uma tapeçaria com o tema escolhido pela Minerva, que é o foco na grandeza dos deuses. O quadro pintado em 1657 pelo pintor Diego Velázquez é outra representação do mito de Aracne e a gente tem elementos de tecelagem na figura, como a tecedeira à esquerda e a tapeçaria ao fundo.
Agora nós vamos falar um pouco sobre as 5 interpretações possíveis do mito da Aracne na Minerva: a artística, histórica, política, teológica e antropológica. Sobre a interpretação artística, ela pode se dar porque Ovídio usa vários verbos polissêmicos que possuem relação tanto à poesia quanto à tecelagem. Como, por exemplo, os verbos que eu coloquei aqui: deducere, que é o termo da tecelagem usado aqui na poesia, o argumento, que é um termo da poética empregado na tecelagem, e tecere, termo com relação etimológica entre texto e tecido. Ou seja, o Ovídio ele estaria usando esses termos de duplo sentido para comparar o seu próprio trabalho, né, lírico com a arte da tecelagem no mito. Agora, uma interpretação histórica do mito, a gente pode comparar o período da queda da República em Roma com o desafio de Aracne e Minerva, porque nesse primeiro momento da queda da República nós tivemos vários grandes acordos e compra de votos, e depois, como essa forma mais pacífica, digamos assim, não deu muito certo, a gente teve a Guerra Civil em Roma, que nós podemos relacionar com o momento em que a deusa Minerva acaba ganhando a competição na base da violência, mesmo perdendo a competição no sentido de que Aracne bordou melhor do que ela, de forma justa, né, de forma pacífica. Agora, segundo uma perspectiva política, a gente sabe que Ovídio ele teria supostamente sido exilado por Augusto em 8 depois de Cristo, mesmo a gente não sabendo o real motivo por trás desse exílio, e nós podemos comparar essa punição infligida pela Minerva a Aracne, que no caso foi a metamorfose dela em aranha, com a punição que Ovídio sofreu de Augusto, que no caso é o exílio. Agora, uma interpretação teológica, a gente pode notar uma oposição entre a ingenuidade da mortal, da Aracne, com a crueldade da deusa Minerva. E, além disso, a gente pode notar também uma relação entre a impiedade humana e a punição divina. Ou seja, né, a Aracne ela representaria uma figura subversiva aos deuses, mas que, de forma totalmente imprudente, ela desafia essa autoridade divina que provê todos os talentos da humanidade, que aqui está sendo representada pela deusa Minerva. E, por fim, o olhar antropológico. O mito de Aracne ele pode ser visto como uma representação da busca humana a favor da sua autonomia na criação artística. Então, a Aracne desprezaria, sim, o papel divino que foi atribuído aos deuses, que são os verdadeiros detentores, né, dos talentos demonstrados pelos seres humanos. Olá, meu nome é Cecília e a partir de agora, junto com a Ana Carolina, a gente vai apresentar um pouquinho sobre a proposta de aplicação do mito Aracne e Minerva dentro de um ambiente escolar. Pensar no mito numa questão da educação, não só da antiguidade, quanto agora, né? Então, assim, a gente, além de trabalhar com o próprio poema ou outros gêneros literários, como o mito, a gente pode abordar a razão pelo qual o mito era necessário na antiguidade, né? O mito tem o objetivo de dar uma explicação definitiva e absoluta sobre aquilo que é desconhecido. Mas o significado dos mitos vai muito além desse senso comum, pois as narrativas são carregadas de simbolismo que modificam metáforas, né? Para abordar as experiências humanas diante dos desafios da transformação da realidade e dos fenômenos complexos com os quais os seres humanos precisam lidar, por exemplo, a vida, a morte, as forças naturais, o poder, enfim. E aí, então, né, nessa abordagem, os mitos eles podem cumprir duas funções que são bem interessantes e importantes, né? Eles servem como mediadores entre a cultura acumulada e objetivada nos conteúdos escolares e a experiência cotidiana dos indivíduos. E é legal porque a história de Aracne e Minerva é muito pertinente, muito interessante, importante para ser trabalhada em sala de aula, porque é um mito simples, mas possui uma riqueza muito grande de elementos que são universais, então pode ser trabalhado em qualquer lugar. Então, pensando em Aracne e Minerva, a gente pode até fazer uma abordagem interdisciplinar. Ou seja, a gente pensar, vou trabalhar mito, vou trabalhar só em literatura. Não, dá para trabalhar em outras áreas, além de literatura e redação,
E Aracne Minerva funciona muito bem, né? Porque apresenta aspectos textuais, sociais, filosóficos, históricos e psicológicos, o que dá um peso muito grande a essa história. Bom, boa tarde, sou Ana Carolina e agora eu vou falar com vocês a respeito das propostas de utilização desse mito dentro do contexto escolar. Bom, essas 3 primeiras propostas, elas são feitas para crianças e elas têm a finalidade de serem propostas interdisciplinares, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, a primeira proposta, ela fala da continuação da história de Aracne e Minerva. Então, o aluno teria que construir uma narrativa que poderia acontecer com os personagens do mito. E aí a gente envolve os conhecimentos literários e os conhecimentos de gênero do aluno. A segunda proposta, ela tem uma pegada mais biológica. Então, qual outro inseto poderia ganhar um mito? O aluno teria que criar um mito utilizando um inseto que ele estudou, e esse mito deveria ter a mesma finalidade de Aracne e Minerva. Então, seria um tipo até de intertextualidade. A terceira proposta é a construção de uma história em quadrinhos. Então, o aluno faria uma adaptação, traria Aracne e Minerva para um novo gênero e utilizar esse gênero, a história em quadrinhos, para a divulgação científica. Tá? E aí a gente utilizaria os conhecimentos artísticos dos alunos. A outra proposta, ela é uma proposta voltada para ensino médio. Então, essa proposta ela fala sobre um debate, né? É uma proposta de 2 etapas, em que a primeira seria debatido com os alunos a respeito do mito, e a gente dividiria a turma em 2 grupos. Cada grupo apresentaria argumentos para defender uma das personagens, ou Aracne ou Minerva. Então, aí a gente tem o trabalho, né, e o desenvolvimento do poder argumentativo do aluno. E, após esse debate, os alunos fariam uma redação do tipo dissertativa argumentativa, que é o tipo de redação que se utiliza nos vestibulares, com o tema competitividade feminina da Roma antiga aos dias atuais. Então, o aluno também poderia utilizar o mito de Aracne e Minerva como um exemplo de como a competitividade feminina era presente na antiguidade e ainda é presente hoje. O aluno poderia fazer um jogo argumentativo comparando passado e presente. Então, que tipo de disputa feminina a gente tem hoje? Então, essa seria a maneira de se trabalhar o mito dentro do ensino médio. Agora eu vou apresentar a nossa bibliografia para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e um bom dia.